aqui é o Juliano do canal Novo Aporte, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu criei esse canal, estou criando esse canal para a gente falar um pouquinho sobre o mundo dos investimentos. É complicado, não é? É pirâmide, não é? Dá para investir com pouco dinheiro, com muito dinheiro? Quais são as vantagens e desvantagens? Então a gente vai falar sobre tudo, tá? Vamos dar um panorama geral, o que eu estou fazendo e por aí vai. Primeiro, a ideia do canal, como o próprio nome diz, Novo Aporte, era compartilhar com vocês o que eu estou aportando, o que eu estou comprando, né? E por que eu compro? Renda passiva. Para esse dinheiro que eu estou aportando agora voltar para mim em forma de lucro, dividendos, juros sobre capital próprio das empresas. Né? Quando você vira sócio de uma empresa e ela tem lucro, você recebe parte desse lucro, né? Como acionista. Quando você recebe num fundo imobiliário, quando você investe num fundo imobiliário, por exemplo, você recebe parte dos lucros também daquele fundo imobiliário. Né? Ele aluga um imóvel, você recebe parte daquele aluguel. E por aí vai. Isso é como se fosse um auxílio na nossa aposentadoria, né? Na verdade, a ideia é tornar isso bem mais rápido e mais seguro do que esperar o INSS do governo, né? Eu falo às vezes no Instagram ali a parte de renda passiva e eu comparo ela com a fada do dente. Por quê, gente? Porque você está dormindo e de manhã cedo você acorda e tem dinheiro na tua conta. Alguém depositou. Uma empresa, um Itaú da vida, uma Klabin da vida depositou para você. Não parece a fada do dente quando você deixava o dentinho? Eu acho que jogava em cima da janela e daí de manhã cedo tinha dinheiro na janela. Tem gente que deixa o dentinho embaixo do travesseiro. Então essa renda passiva se compara para mim à fada do dente. É uma fada do dente das empresas enormes que a gente tem no Brasil e no mundo, pagando um pouquinho do lucro delas pra gente, tá? Por que só agora, né? Por que eu tô falando disso só agora? Você já está aposentado, Juliano? Você já não precisa mais do teu emprego? Não, gente, não é isso. Eu estou falando disso só agora porque eu acho uma vantagem muito grande que todo mundo deveria pensar no seu futuro. Quanto mais cedo, melhor. A piazada de 18 anos tem que começar hoje. A galerinha que tem 22, tipo eu, assim, tá com o tempo, ó, corre, mas ainda dá tempo, tá, gente? Por que só agora, Juliano? Porque eu sempre fui um ferrado, né? Porque sempre teve uma emergência atrás de emergência. A gente vai falar de reserva de emergência. Então a minha vida foi uma emergência atrás da outra. Mas dava para ter feito antes? Dava, claro. Mas por que não foi feito? Cada vez que eu pensava no assunto, tinha taxas absurdas para você ser um investidor. Por exemplo, cada ação que você comprava, cada investimento que você fazia numa ação, você tinha que pagar 10% de corretagem para uma corretora. Então, se você investisse R$ 100, por exemplo, se você quisesse comprar R$ 100 de ações, R$ 10 você já saía perdendo, você já teria 90 pila na conta. Então, só para voltar no teu R$ 100, você botou 100, pagou 10 de corretagem, foi para 90, só para voltar no teu 100 já sairia no prejuízo de 11%. Então teria que subir a tua ação 11% só para te voltar nos teus R$ 100. Mas não era só isso. Além disso, o banco cobrava um TED, para você entrar numa corretora, você tinha que fazer um TED para lá, um TED, um DOC, alguma coisa nesse sentido. Que era lá 7, 8, 9 reais, até 10 reais de DOC, de TED, que você pagava para mandar dinheiro para a corretora. Então, aqueles teus 100 que você aportou já ia para 80. Para ele chegar no 100, tinha que subir 22%. Para chegar, só para te voltar no 100. Então, para quem só teve 100 a vida inteira para aportar, era complicado de fazer. Ali pertinho de 2020, 2019 mais ou menos, as corretoras começaram a maioria delas, a maioria não, algumas corretoras começaram a não cobrar taxa de corretagem. Foi uma beleza, já acendeu aquele alerta, opa, é agora, é o momento de a gente entrar nessa brincadeira. Mas ainda tinha o problema do DOC e TED. Não tinha como tu transferir dinheiro para a corretora sem pagar um DOC e uma TED. E ainda deu mais uma segurada, vamos ver o que a gente faz aí. Chegou então o Banco Inter, galera. O Banco Inter fez o seguinte, você não conseguia fazer um DOC, um TED para lá sem pagar taxa. Mas o Banco Inter, para você depositar dinheiro nele, ele criou um sistema de boleto. Você gerava um boleto para você mesmo. Então eu gerava lá um boleto de R$ 100, ia lá na minha conta do banco que eu tinha, pagava esse boleto e tinha R$ 100 lá no Banco Inter para me investir, sem cobrar taxa nenhuma. Tá? Então o Banco Inter não cobrava, não lembro se tinha uma limitação, mas não cobrava taxa por emitir esse boleto, né? Então já ficou bem mais interessante. Com esses R$ 100 na conta, o Juliano transferia lá para a Clear, que era a empresa que eu abri. Já poderia ter aportado pelo Inter, tá? Eu não lembro por que eu escolhi a Clear na época. Me chamou atenção. Então, mandava esse dinheiro para a Clear e para comprar ações e fundos imobiliários via Clear. Qual é o passo, gente? O que deveria ter sido feito primeiro? O que eu fiz, na verdade, antes de falar o passo, né? Eu comprei, cabreiro como sou, comprei lá, no Banco Inter eu comprei um CDB, né, investi no CDB do Banco Inter de 100% do CDI, para ver se funcionava mesmo, para ver se dava para resgatar. E deu, tá? Não rendeu
puiuca nenhuma lá, né? Rende muito pouco. Mas ao final ali de 30 a 60 dias eu fui lá, resgatei para ver se dava e deu para resgatar. Mesma coisa eu fiz nas ações lá do banco da Clear. Comprei algumas ações da Clear e no mês seguinte vendi essas ações para ver se eu conseguia botar o dinheiro, uma mão nesse dinheiro. Muito cabreiro, né? Cuidado com as pirâmides, que as pirâmides fazem isso, tá? Elas deixam você sacar por um tempo e depois você vai aumentando o aporte. Quando elas te rapam tudo, daí elas somem do mapa. Então não foi uma estratégia muito inteligente da minha parte, mas eu fiz isso na época. Hoje não tem mais perigo, né? A gente já conhece muito bem os bancos que fazem investimentos, corretoras e tal. Então esse não é se você procurar um banco legal, uma corretora legal, você não precisa ter esse medo, tá, gente? Por onde começar, Juliano? Tá, você começou desse jeito todo atravessado aí, mas qual é o caminho certo para se começar a investir? Reserva de emergência. Como eu falei, né? Minha vida foi uma sucessão de reservas, sucessão de emergências, né? Então sempre correndo atrás do prejuízo. Por exemplo, agora eu estou colocando um Celta na boca, né? Porque a parte de odonto não é barata, né? Então eu estou gastando um Celta agora. Bom, mas o primeiro passo seria, gente, para começar direitinho no mundo dos investimentos, a reserva de emergência. Ah, quanto eu preciso de reserva de emergência? O que eu faço, Juliano? Quanto tempo? Gente, o senso comum fala o seguinte: você é concursado? Então o seu emprego é super seguro, né? Dificilmente você vai ser demitido, sei lá, se tem algum jeito de ser demitido, talvez tenha, né? Alguma falcatrua, sei lá. Mas dificilmente você vai perder esse emprego. Então, 3 meses de reserva de emergência é o suficiente para você. Você precisa, é importante a gente falar também, né? O que é reserva de emergência, né? Quanto que você deve ter na reserva de emergência, né? Quando a gente fala em reserva de emergência, gente, eu não estou falando do dinheiro que você usa para ir no cinema, para almoçar fora, ou alguma outra, não vou dizer futilidade, né? Que não tem nada de fútil nisso, né? É uma coisa que a gente faz, mas coisas que você pode evitar, você pode economizar. Então, uma reserva de emergência está ali dentro: o aluguel, a água, a luz e a comida que você precisa, né? Uma despesa, a saúde, né? Alguma coisa necessária para você passar o mês. Quanto você precisa? Juliano, hoje eu me viro com R$ 2.000 por mês e eu consigo passar assim no sufoco. Beleza. Então você é funcionário público? Faz vezes 3 isso. R$ 6.000, tendo lá numa reservinha de emergência para você, vai ser suficiente para você ficar tranquilo e começar os seus investimentos um pouquinho mais arriscados. Por que a gente fala um pouquinho mais arriscado, gente? Quanto maior o retorno que você quer, mais risco você tem que tomar, né? Então por isso que a reserva de emergência é o primeiro. Você está calçado para antes de começar na renda variável. Juliano, não sou funcionário público, o que você acha que eu tenho que fazer? Se é CLT, 6 meses de reserva, gente. Então você precisa de 2.000, faz vezes 6 isso, 12.000 lá numa reservinha de emergência, você já pode depois botar o pezinho na renda variável, assumir um pouquinho mais de risco. Juliano, eu não sou funcionário público, não sou CLT, eu sou autônomo. É aconselhável, gente, senso comum de novo, 12 meses. Por quê, gente? Tem muita oscilação, sazonalidade, tem muita coisa que você não tá no teu controle exatamente. Por exemplo, uma academia. As academias não bombam ali pertinho do verão. Antes de começar o verão, a galera não quer fazer milagre, né? Chega lá pro professor e pede milagre. A academia bomba. Passou o verão, o pessoal some das academias. Né? Então as academias fazem um monte de promoção para tentar manter a galera o ano inteiro, né? Aqueles planos de 6 meses, 12 meses, para tentar ter uma renda mais factível, né? Que elas vão ter um pouco mais de controle sobre essa renda. Então o autônomo basicamente vive nesse mundão aí, gente. Tá? Ele tem que correr todo dia atrás da máquina para fazer o dele. Então 12 meses seria interessante. Eu fiz isso? Claro que não, né? Eu sou atravessado, sou brasileiro, não aconselho fazer o que eu fiz, mas o que eu fiz então, gente? Para me proteger de mim mesmo. Eu dividi minha carteira em percentuais. Para ir fazendo tudo ao mesmo tempo. Sabe? É aconselhável? Não, estou falando, não é um conselho, mas é o que eu fiz. Eu sou muito curioso, queria investir em tudo ao mesmo tempo, gosto de tudo, gosto do assunto, então eu comecei. Não é que eu comecei, eu fiz a seguinte divisão na minha carteira. Eu acho que Bitcoin tem futuro, criptomoeda? Tem. Sabe? Não tem como voltar atrás, é o mundão da digital e vem aí para ficar. Tem muita vantagem, nas criptomoedas tem a questão de contratos, você fazer transferência bancária sem aquela burocracia do SWIFT que demora um dia, dois, sei lá mais, e pagar taxa pra caramba. Então tem muita vantagem nas criptomoedas que não tem como voltar atrás, tá, gente? Esse mundão veio para ficar. Então eu quero estar exposto nisso. Por quê? Você já deve ter escutado as histórias, né, do cara que trocou um Bitcoin por uma pizza. O cara disse, você aceita Bitcoin em pagamento? O cara da pizzaria falou, aceito.
Ah, então eu te dou um Bitcoin por uma pizza, pode ser? Pode ser. Beleza. Esse cara, se ele tivesse segurado aquele Bitcoin lá que ele pagou 0,07 centavos, ele pagou de dólar no Bitcoin, e na época que ele trocou pela pizza valia, sei lá, 20 reais. Tá? Eu sei que o cara, se ele tivesse segurado aquele Bitcoin que ele comprou a centavos, hoje ele estaria milionário, né? Então, sei lá, meia dúzia de Bitcoin ele estaria milionário, né? Então, para te ver o poder desse negócio. As criptomoedas em geral, elas seguem basicamente. O Bitcoin o pai de todas, tá, gente? Então não tem como ter uma carteira de criptomoedas sem ter Bitcoin, não. Eu estou me estendendo no Bitcoin, eu estou me estendendo na cripto, eu nem deveria estar fazendo isso. Vamos fazer isso no vídeo seguinte. Voltando, 2% em criptomoeda, vocês já viram que eu estou interessado, invisto, e só que eu só aceito 2% do meu patrimônio lá. Por quê, gente? Porque é muito arriscado. Né? Assim como ela chegou a milhões, pode chegar a zero e não tem o que fazer. Não tem como você bater na porta lá do advogado e dizer, ó, me roubaram, meu Bitcoin sumiu. Não, você sabe da regra, tá, gente? Então não vale reclamar com o advogado depois. 2% em criptomoeda, 12% na reserva de emergência. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse percentual, tá? Então 12% da minha carteira tem que ter, está acontecendo a minha reserva de emergência, né? Paulatinamente eu vou aportando lá na reserva de emergência. O motivo da reserva de emergência eu já falei. Então agora vamos para as ações americanas. Ó, Juliano, tá de sacanagem que tu investe lá fora, invisto em ações americanas, que são as stocks que eles chamam, tá? Nos REITs americanos, que são os fundos imobiliários americanos, basicamente, e ETFs. E os ETFs americanos, que são índices, baseados em índices, tá? Por que eu invisto lá fora, gente? Apesar de a gente sobreviver a todos os tipos de governo, a gente tem um exemplo aí da Argentina que não deu muito certo, né? O que o pessoal está fazendo lá, não vou falar de política, tá, gente? Mas não deu muito certo lá na Argentina. E o povo lá não consegue nem comprar dólar mais. Tem um limite para comprar dólar. Tá uma inflação galopante. Tá super complicado lá. Então eu quero estar, sim, exposto ao mercado mais confiável do planeta Terra, que é o mercado americano. Tem N vantagens para você investir lá fora. Você tem bancos, corretoras que te dão um cartão internacional. Então, se você vai viajar, você vai pagar menos taxa em tudo quanto é coisa. As empresas lá pagam dividendos também, né, sobre o lucro delas. É menor do que o nosso, claro, porque o nosso juro é absurdo, então é proporcional, basicamente, né, mas é dividendo em dólar, então vale muito a pena. Então estou exposto lá fora também. Em seguida, fundos imobiliários, gente. Quanto é que eu tenho em fundos imobiliários? 34%. Por que eu gosto de fundo imobiliário? Todo brasileiro gosta de imóvel. Né? Se tu falar aí com o tio do terreno, alguém sempre gosta de ter imóveis. Mas eu não consigo hoje ter uma casa de 300 mil para alugar, uma sala comercial de meio milhão, 1 milhão para alugar, um apartamento para alugar. Eu não consigo hoje, ou um terreno na praia que vai valorizar um monte. Então hoje eu não consigo aportar 200, 300, 500, 1 milhão de reais para ter um imóvel como fonte de renda para mim, né? Para alocar esse imóvel e ter renda. Como é que eu faço isso, gente? Investindo através de fundos imobiliários. Eu consigo comprar ótimos fundos a partir de 10 reais, por exemplo. 10 reais eu já estou recebendo uma parte. E se você colocar em percentuais, gente, o percentual que você recebe através de um fundo imobiliário é muito maior do que no imóvel. Mas o imóvel, né, tem a segurança de ser teu e etc. Depois a gente vai falar um pouquinho ali. Eu acho importante, né, tem uma discussão importante, né, morar de aluguel ou ter o imóvel, né? Eu sou super a favor de ter o imóvel, mas não dá para descartar o aluguel dependendo da fase da vida, né? Uma pessoa está começando a carreira dela, mora sozinho, faculdade, etc. Então talvez seja interessante, ou você não sabe o que quer ser quando crescer ainda, né? Talvez ter um imóvel. Mas a partir do momento que você já pensa em criar raízes, acho que é super importante você ter o teu imóvel, tá? Voltando aos investimentos, fundos imobiliários então te pagam rendimento, né? Ele aluga uma sala e te paga um percentual daquele aluguel, divide entre os cotistas. Aí a gente tem acesso a milhares de imóveis, milhares de prédios, então é muito interessante o negócio. Quando a gente fala de fundo imobiliário, eu dou mais exemplos disso. Sobrou 36%, Jana. O que você faz? Ações brasileiras. Temos aproximadamente 400 empresas listadas na Bolsa Brasileira, na B3. Muitas ótimas empresas, não dá para ficar de fora. Acredito muito nas nossas empresas, então vamos dar alguns exemplos. Itaú, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, Petrobras, risco governo, mas tem Petrobras, Klabin, papel,
Sanepar, a parte de saneamento. Então, e pagam ótimos dividendos. Então aqui a fada do dente capricha quando ela deposita dinheiro todo dia de manhã para você. Tu viu que então vamos fazer a continha de novo. Então 2% de criptomoeda, mais 12 de reserva de emergência, mais 16 de ações americanas, mais 34 de fundos imobiliários e 36 de ações brasileiras. Fechamos os 100%. Tá, Juliano, tá protegido? Não. Aí dentro de cada caixinha eu também divido. Tá complicado, né? Eu precisava desenhar isso para vocês. Mas vamos lá. Por exemplo, ações brasileiras, tá, gente? Tem vários segmentos dentro do mercado, dentro das ações brasileiras. A gente tem, por exemplo, o segmento de energia elétrica, então tem várias empresas dentro da energia elétrica. Segmento de bancos, vários bancos. Exploração e refino, várias empresas dentro disso. Lá, a Vale, por exemplo, né? Petrobras. Minerais metálicos, a Vale do Rio Doce. Papel e celulose, Klabin, Suzano e etc. Irani, se não me engano. Então a gente tem várias empresas dentro de cada segmento. Como é que você fica protegido, Juliano? Eu vou investir tudo em banco? Claro que não. O governo fala uma besteira lá que o banco tem que isentar mais uma taxa, não sei o que lá, os bancos, ó, caem. Então eu não posso estar exposto tudo em banco. Né? Eu preciso diminuir esse risco de exposição em segmento. O que eu faço? 20%, gente. É o meu teto em cada segmento. Eu estou gostando muito do banco. O Banco do Brasil, por exemplo, agora está na moda. Está pagando muito dividendo, todo mundo quer, todo mundo. Então ele está ficando caro. Mas sabe que ele está muito bom, está muito bom, está muito bom? Então o que eu faço, gente? Se dentro da minha caixinha de bancos, eu gosto muito do Banco do Brasil, estou aportando nele. Mas aí ele faz a minha caixinha de bancos chegar a 21%, eu tenho que parar de aportar em bancos. Mesmo que eu adore ele, que eu ame ele de paixão, ele já extrapolou o meu segmento de 20%. Entendido o segmento? Não quero passar de 20% para diminuir risco do setor. Tá? Entendemos o segmento? Voltamos agora dentro da caixinha do segmento, Jonas. Você divide também? Divido. 10%. Então dentro da caixinha de segmento vamos dizer que tenha 10 bancos. Pensa lá, Banrisul, Bradesco, Itaú, Santander, Banespa, Banco do Brasil, sei lá, 10 bancos. Eu gosto muito do Banco do Brasil de novo. Mas daí, gente, dentro da minha caixinha de bancos ele já está passando de 10%. Não passo também, tá? Parei ali no 10%. Mas eu gosto muito do banco. Gente, se dá uma falcatrua lá, entra como presidente do Banco do Brasil a mulher do carrinho do cachorro-quente, que era amiga de alguém, cara, o banco vai pro chinelo, e isso, a gente sabe como é que é Brasil. Não vai ser a mulher do cachorro-quente, do sei lá, mas pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, a exposição dentro do segmento, dentro da empresa, eu não passo de 10%. Entendido? Então temos uma caixinha lá por setores, lá, cripto, reserva de emergência, ações americanas, ações do Brasil, fundos imobiliários. Dentro do segmento, por exemplo, ações, a gente tem os segmentos, né? Bancos, telecomunicação, saneamento básico, etc. Não passo de 20%. Dentro do segmento, a gente tem as empresas que eu não passo de 10%. Agora a gente deveria se estender sobre reserva de emergência, mas esse vídeo está ficando muito longo. A gente vai continuar esse papo num próximo momento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Não dá para se aprofundar, senão é horas aqui falando sobre cada situação dessa. Mas espero que eu já tenha pelo menos instigado um pouquinho a curiosidade de vocês. Pesquisem, gente. Não aportem nada do que eu falar. Vai ser uma sugestão de investimento para você. Eu quero que você pesquise sobre o assunto. Sempre que você vê em algum vídeo, né? Banco do Brasil agora é o cara. Pesquise bastante. Quando está todo, que nem dizem os investidores, quando o porteiro do prédio está falando que Banco do Brasil é oportunidade, é porque já passou a oportunidade. Né? Muita gente já soube antes. Então fiquem atentos, criem a sua própria gestão de risco, né? Até quanto eu vou em cada segmento, até quanto eu vou em cada empresa, para que você não seja pego de surpresa, como vários casos que já aconteceram, né? O case Magalu, por exemplo. Esse não dá para a gente deixar de falar. Então, lembra do exemplo? Você deve ter recebido um postzinho lá no Instagram. Se você tivesse, lá em 2015, ao invés de comprar um iPhone de R$4.000,
em 2020 você estaria milionário se tivesse comprado ações da Magalu. Né? Foi legal, não foi? Quem pegou essa pernada de 2015 a 2020 ficou milionário com 4 mil reais. Mas se você tivesse comprado Magalu em 2020, gente, tivesse gastado alguns milhões de reais lá em Magalu em 2020, hoje você não teria nem um iPhone, né? Então você tem que ter a tua gestão de risco, até onde você vai, sabe? Sempre cuidando das empresas, não deixando a ganância te levar à falência. Eu acho que dá pra gente ganhar muito dinheiro com o mercado, dá pra gente viver da fada do dente, que é muito legal, já experimenta um pouquinho disso. E vamos conversando. Aquele abraço, fiquem com Deus, não esqueça de deixar o like e até o próximo investimento.